Agora, que mais detalhes o senhor gostaria de dar com relação ao exame e com relação a essa a função? Como é que ele faz? Dá um detalhe para a gente. Eu vou contar. Vamos imaginar que uma pessoa tenha intolerância e incompatibilidade ao amendoim. Vamos imaginar. A primeira vez que essa pessoa come o amendoim, e não acontece nada. Por quê? Porque quando ele entra, já é formado o anticorpo e ele já gruda no antígeno. Aí forma uma molécula grande chamada complexo antígeno-anticorpo. Essa é uma molécula grande que fica circulando no sangue. Só que o nosso sistema imunológico tem um soldado, um general, chamado macrófago. Macrófago é a fusão de macros com fagos. Macro é grande, fagos é comer. O que o macrófago faz? Ele come coisa grande que iria atrapalhar o nosso organismo. Então vem um macrófago e fagocita, ele come aquele complexo antígeno-anticorpo. Quando ele come, no citoplasma dele, ele tem enzimas potentíssimas que vão destruir o complexo antígeno-anticorpo. Então não tem problema. Quando você come pouquinho amendoim, não tem problema, porque os seus macrófagos degradam e ele não vai causar sintoma. Agora, se você comer mais amendoim, o que vai acontecer? Pode faltar macrófago. E aí o que acontece? Como ele está no sangue, é uma molécula grande, ele fica rodando em todo o corpo. Ele vai para a ponta do dedão do pé, passa no cérebro, pelo pulmão, pelo coração, e aquela molécula grande, enorme, circulando. Como ele é muito grande, chega uma hora que ele para. Ele para no vaso sanguíneo onde ele parou, vai formar uma inflamação. Esta inflamação é que é responsável pelos sinais e sintomas da intolerância alimentar. Então você pergunta, bom, quais são os sintomas mais comuns da intolerância alimentar? Depende de onde o complexo vai se localizar. Se ele se localizar na via aérea superior, por exemplo, a pessoa vai ter espirro frequente, vai ter rinorreia, vai ter chiado, vai ter nariz entupido, vai ter toda a sintomatologia relacionada ao aparelho respiratório superior. Se essa deposição do complexo ocorrer no intestino, que é o mais comum, você vai ter sintomas digestivos, você vai ter empachamento, você vai ter excesso de gases, você vai ter excesso de flatulência, você vai produzir muito gás, e isso não é bom isso aí. Você vai ter a síndrome do cólon irritável, que todo mundo chama síndrome do cólon irritável. Cada dia mais sai trabalho na literatura moderna, médica, autorizada, né, com revista indexada, comprovando que muitos casos de síndrome do cólon irritável, a pessoa tirou o alimento, acabou a síndrome do cólon irritável. Agora, o que acontece hoje em dia? A pessoa vai ao médico porque ela está com sintoma digestivo e o médico, como eu falei no início, é um exame recente, nem todos os médicos sabem desse exame. Então eles não pedem e ficam tratando a pessoa com psicotrópico, com analgésico, com coisa que não vai resolver. Resolve corticoide, resolve temporariamente, só que aquilo volta. Por quê? Porque você como médico não combateu a real causa daquilo ali, que é uma intolerância alimentar. Esse fator da causa, doutor, é uma coisa que eu falo muito aqui com os nossos ouvintes, né? Que nós precisamos realmente, nós médicos, nos orientarmos para a causa do problema, né? E não só tratar o efeito, que dá antidepressivo para uma colite ou uma doença, conforme o doutor estava falando, dá anti-inflamatório, dá analgésico, vai resolver o quê? Temporariamente, o efeito. Mas a causa continua lá, para o remédio e volta tudo. Existe também condição, aí é uma pergunta mesmo, da gente ajudar uma pessoa que quer emagrecer com esse exame? Sem dúvida nenhuma. Porque eu sei que ele produz um processo inflamatório. E a inflamação incha. Exatamente. Não é? Exatamente. É por isso que algumas pessoas cumprem rigorosamente o regime que a nutricionista ou a nutróloga recomenda e a pessoa não consegue emagrecer. Por quê? Porque aquela inflamação está atrapalhando tudo. Aquilo atrapalha demais. Agora,
Foi bom você falar nisso, porque é uma doença, essa intolerância alimentar, ela não é muito grave. Ou seja, ela não ameaça a pessoa de morte, né? Ela não provoca caso agudo, mas é uma doencinha que fica por baixo, fica solapando as energias do organismo. Por exemplo, o nosso sistema imunológico, uma das funções dele é combater a célula cancerosa. A célula o câncer, o que é? O câncer nada mais é do que uma célula mutada, ela sofre uma mutação. Então a célula vai se reproduzir, em vez dela formar duas células filhas boas, ela forma uma boa e outra com uma mutação. Essa mutação pode acontecer de virar um câncer. Aí o sistema imunológico rapidamente vai lá para fagocitar. Mas aí, se ele está preocupado com o alimento, não vai aquela quantidade de soldados suficiente para o câncer. Entendeu? Com certeza. Então, o que ocorre não é que a intolerância alimentar vá causar a morte de uma pessoa, mas ela diminui o poder de defesa desse organismo. Isso nós temos visto hoje em dia, que podemos fazer uma correlação, né? Não é nada cientificamente comprovado, mas por que um paciente tem o Covid, outro paciente não tem? Será, pensando aqui na minha cabeça, que esse paciente que não tem o Covid, ele tem um sistema imunológico forte, e o outro, ele tem o sistema imunológico atuando em cima desses alimentos, por exemplo, desviando um pouco da ação que deveria atacar o vírus? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Perdendo tempo. Quer dizer, de repente a gente está comendo. Tem gente que vai no consultório, deixa eu mudar aqui, deixa eu dar uma virada. Tem gente que chega no consultório e fala, doutor, eu vim fazer acupuntura para melhorar meu sistema imunológico. Eu pergunto, por quê? Porque eu tenho gripe toda semana, eu tenho rinite, eu tenho sinusite crônica, né? As pessoas falam, eu tenho isso, tenho aquilo. Que a gente percebe que é uma alteração do sistema imunológico, tanto para mais quanto para menos, né? E isso, muitas vezes, creio eu, que é por causa de um alimento que pode estar acontecendo. Perfeitamente possível. Né? Perfeitamente possível. Ele não tem um sistema imunológico errado. Vamos dizer assim, ele tem um sistema imunológico, vamos ver se você entende o que quer dizer, desviado. Está trabalhando, os trabalhadores estão onde não deveriam estar. Ao invés de combater o que é para combater, ele está combatendo outra coisa. E aí eles ficam meio desorientados e começam a agredir, aí a doença autoimune, começam a agredir nós mesmos. Você já ouviu falar em doença autoimune, né? Tenho certeza que sim. Ele vai começar a agredir as nossas células, os nossos tecidos. É assim? Exatamente, né? Exatamente. Às vezes encadeado por um alimento. Exatamente. Um simples alimento do nosso dia a dia. Exatamente. Né? Esse exame que mais frequentemente é realizado, ele olha para quantos alimentos? São 222 alimentos da nossa dieta comum. São 222 alimentos. E como é que esses kits, que a gente faz um kit, a gente compra da Inglaterra, vem da Inglaterra esse kit, onde esse exame foi planejado, né? Teve um autor chamado Geoffrey Hardman, que ele trabalha na Universidade de York, lá na Inglaterra, no Reino Unido. E ele dava aula na faculdade e ele viu, tem um setor, toda faculdade tem um setor de doenças crônicas. O que ele fez? Ele foi diretamente nesse setor, depois que ele inventou esse exame, ele foi nesse setor e fez um acordo com 5.286 pacientes. Qual que foi o acordo com ele? Olha, nós vamos fazer o teste da intolerância alimentar para você. E vão aparecer alguns alimentos que você não pode comer. Você vai assinar um termo de compromisso dizendo que você não vai comer esses alimentos durante 90 dias. E aí a gente vai ver o que acontece com você. Porque eles já desconfiavam que iam melhorar os sintomas. E aí foi feito o trabalho. Olha, Arnaldo, nas primeiras 3 semanas já apareceram pacientes dizendo que nunca tinham sentido tanta saúde como quando eles cortaram os alimentos. Tá ouvindo, gente?